Muito bem, pessoal. Na última aula, eu apresentei para vocês dois conceitos importantes da física. Um foi sobre temperatura e o outro foi sobre calor. É importante a gente conhecer esses dois conceitos para que não cause confusão sempre que se falar em uma ou em outra grandeza e a gente saiba diferenciar muito bem o que é temperatura e o que é calor. Bom, aqui eu faço uma breve revisão dos conceitos novamente para que vocês observem bem, né, que são duas grandezas físicas bem diferentes e que vou para fixar melhor esses dois conceitos. Então, o primeiro deles, que eu estou apresentando para vocês aqui, é temperatura. Bom, a temperatura ela tem como função básica medir o grau de agitação térmica das partículas que constituem um determinado material. Como eu falei para vocês, todo e qualquer material ele é formado de pequenas partículas, de átomos, e todos esses átomos eles têm uma energia cinética associada, ou seja, uma energia de movimento. E a temperatura vem como uma ferramenta para traduzir para a gente o grau de agitação dessas partículas por meio de um número, que é exatamente a temperatura, a leitura feita por meio de termômetros, seja o termômetro tradicional, que é o termômetro de mercúrio, seja um termômetro digital, que é o mais comum hoje, encontrado na maioria das farmácias, seja um termômetro de infravermelho, que é o que vocês, por exemplo, na atualidade, veem, né, em lojas, né, funcionários de lojas usando para medir a temperatura das pessoas que entram ali naquele estabelecimento. Bom, nessa figura aqui eu mostro para vocês exatamente a função básica da temperatura. Observem que eu tenho três figuras aqui, em uma só, três figuras, mostrando o estado térmico de uma determinada substância. Observem que no primeiro eu tenho para uma determinada temperatura, eu tenho um certo grau de agitação das partículas. Para uma temperatura um pouco mais elevada, eu tenho agora um grau de agitação um pouco mais elevado do que o primeiro. E para uma temperatura mais elevada ainda, eu tenho as partículas ainda mais agitadas. Então, a temperatura vai determinar para a gente o estado térmico de determinada substância. Okay? A outra grandeza que nós temos é o que nós chamamos de calor. Bom, o que é calor? O calor é o nome dado a uma energia que é transferida de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura entre esses corpos. Então vejam, enquanto a temperatura ela tem como função básica medir o grau de agitação das partículas, o calor vai ser uma energia que só será transferida de um corpo para outro mediante uma diferença de temperatura entre esses corpos. Então, por exemplo, vejam aqui nessa figura. Eu tenho essa figura aqui que mostra um objeto 1 e o objeto 2. Nessa figura, vocês já podem ver claramente que já é determinado um direcionamento para o fluxo de calor. Por quê? Se o fluxo de calor, de energia térmica, está saindo do corpo 1 e indo para o corpo 2, isso acontece, logicamente, porque o corpo 1 ele tem uma temperatura maior do que a temperatura do corpo 2. Logo, o corpo 1 ele vai ceder energia para o corpo 2, até que ao final de um determinado tempo, eles tenham a mesma temperatura. Então, repetindo aqui o que eu falei, a energia vai ser transferida até um determinado momento, quando a temperatura do corpo 1 se iguala à temperatura do corpo 2, ou seja, eles alcançam o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é o nome que a gente dá quando os objetos alcançam a mesma temperatura, ok? Quando os objetos alcançam a mesma temperatura. Então, sempre que eu coloco objetos em contato, o objeto mais quente sempre vai ceder energia para o objeto mais frio, até
o ponto onde eles alcançam a mesma temperatura, ou seja, até alcançarem o equilíbrio térmico. Uma vez alcançado o equilíbrio térmico, essa passagem de energia não acontece mais, ela para, ok? Então, o calor, a energia, ela só será transmitida de um corpo para outro enquanto houver diferença de temperatura. Uma vez alcançado temperaturas iguais entre os objetos, sejam 2, 3 ou mais, esses objetos alcançam o equilíbrio térmico e, portanto, não haverá mais passagem de energia térmica de um corpo para outro. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu coloquei os dois conceitos, mas é importante citar que a nossa aula aqui hoje, ela vai se basear completamente na parte de termometria, ou seja, vamos falar de temperatura, de escalas termométricas e assim por diante. E por falar em escala termométrica, é importante a gente saber que a escala termométrica ela representa para a gente uma sequência ordenada das temperaturas que vão definir todos os estados térmicos, né, de uma determinada substância. E essa sequência ela é ordenada do mais frio ao mais quente. Então, toda vez que a gente tem contato com um determinado material, a gente, sem saber o valor da temperatura, a gente consegue definir, através de alguns termos que usamos no nosso dia a dia, nós conseguimos definir os estados térmicos de determinadas substâncias. Por exemplo, se eu coloco a mão em uma água que estava dentro da geladeira, eu estabeleço rapidamente, após ter o contato ali com a água, que ali é uma água fria. Se a água está a temperatura ambiente, eu posso dizer que a água, por exemplo, não está quente nem está fria, a água pode estar morna ou a água pode estar quente. Então, tudo isso está associado aos estados térmicos de uma determinada substância e isso pode ser facilmente determinado por meio do termômetro. Okay? Agora, quando a gente fala na escala termométrica, é importante também saber que numa escala termométrica nós temos o que nós chamamos de pontos fixos fundamentais. E esses pontos fixos fundamentais são dois, que são os extremos da escala, onde o primeiro é chamado de primeiro ponto fixo ou ponto do gelo. Nesse ponto aqui é onde ocorre a fusão do gelo, ok? Então é a temperatura característica onde a água, por exemplo, passa do estado líquido para o estado sólido ou passa do estado sólido para o estado líquido. No segundo ponto fixo, ou ponto do vapor, é o ponto onde nós temos a ebulição da água. Okay? Então, são dois pontos usados para poder estabelecer pontos característicos para estabelecer o ponto mais frio da escala termométrica e o ponto mais quente da escala termométrica. Bom, onde é que a gente vai ver isso? Nós vamos ver isso nas escalas usuais, como, por exemplo, a escala Celsius, que é a primeira que vocês podem ver aqui, a escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Então, agora nós vamos estudar cada uma dessas escalas, vendo todas as características de cada uma delas, tá ok? Então, na escala Celsius, por exemplo, nós temos aqui os dois extremos, primeiro ponto fixo e segundo ponto fixo. Então, aqui é primeiro ponto fixo, como já acabamos de ver. E aqui vai ser o meu segundo ponto fixo. Bom, para a escala Celsius, o primeiro ponto fixo corresponde ao ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, enquanto o segundo ponto fixo corresponde a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, nós temos agora primeiro ponto fixo novamente, primeiro ponto fixo e segundo ponto fixo. O primeiro ponto fixo da escala Fahrenheit corresponde a 32 graus Fahrenheit, enquanto o segundo ponto fixo corresponde a 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, por sua vez, nós temos aqui primeiro ponto fixo novamente e o segundo ponto fixo. Bom, no primeiro ponto fixo, nós temos 273 kelvins. Esse valor é arredondado. Normalmente ele aparece nos livros didáticos como 273,15,
ok? Mas a gente arredonda aqui, tirando as casas decimais. O segundo ponto fixo da escala Kelvin corresponde a 373 kelvins. Observem que, diferente das duas outras escalas, a escala Kelvin ela não usa a notação de grau. Vejam que ela não tem aqui a notação de grau. Então, a leitura acontece da seguinte maneira: 273 kelvins ou 373 kelvins e qualquer outro valor para essa escala. Já a escala Kelvin, Fahrenheit e Celsius, nós teremos a notação grau. Então, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. É importante notar que a escala Celsius ela tem uma subdivisão de 100 unidades. Okay? Então, aqui, de 0 a 100, nós temos 100 unidades. Na escala Fahrenheit, já temos aqui umas 180 subdivisões aqui. Enquanto na escala Kelvin eu também tenho 100 unidades. Então vejam que a escala Kelvin e a escala Celsius ela tem o mesmo número de subdivisões. Enquanto a escala Fahrenheit ela tem 180 subdivisões. Ok? Bem, mas uma vez conhecendo esses valores das escalas, o que podemos fazer com essas escalas termométricas, com essas escalas que nós temos aqui? A gente pode escrever equações de conversão entre uma escala e outra. E é isso que a gente vai aprender agora. Como escrever equações de conversão entre uma escala e outra. Essas conversões entre as escalas, nós vamos aqui ver pelo menos, três conversões, três escalas de conversão. A primeira delas é a que converte de Celsius para Fahrenheit. A próxima vai ser converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. E a última é de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit. Okay? Embora eu esteja colocando o nome Celsius primeiro e Fahrenheit depois, a ordem aqui ela não importa, porque a mesma equação que converte de Celsius para Fahrenheit é a mesma que vai converter de Fahrenheit para Celsius. É a mesma equação. Nós não vamos usar duas equações, mas sim uma equação só para converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. E isso nós vamos ver aqui agora. Então, olha só. Nessas escalas aqui em cima, eu vou dividir aqui as escalas. Eu vou identificar aqui as variáveis que representam cada escala. Então, veja que eu estou colocando T, que representa a temperatura, e C, F e K, que representa a escala que eu estou trabalhando. Então, TC representa a temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, e TK, a temperatura em Kelvin. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou estabelecer aqui alguns comprimentos. Da seguinte maneira, eu tenho aqui, de TC até 0, eu tenho um segmento, certo? Que eu vou chamar de A. E de 100 até 0, eu vou ter outro segmento de comprimento B. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. De TF até 32, eu tenho um segmento de comprimento A. E de 212 até 32, eu tenho um outro segmento de comprimento B. Aqui, de novo, de TK até 273, eu vou chamar de A, de novo, de A. E de 373 até 273, eu vou chamar de B. Bom, se eu for escrever uma relação desses segmentos, eu vou escrever a seguinte: A dividido por B. Como é que fica A dividido por B? Vejam, A é o comprimento desse segmento e B é o comprimento desse segmento. Para medir esse comprimento, eu tenho que subtrair o ponto mais alto do mais baixo. É sempre o mais alto menos o mais baixo. Então vai ficar aqui, ó, TC menos 0, certo? Foi o primeiro, TC menos 0, dividido por B. Quem é B? 100 menos 0. Então eu vou subtrair 100 menos 0. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra escala, que é a escala Fahrenheit. Quem é A sobre B na escala Fahrenheit? Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. TF menos 32
certo? Sempre o de cima menos o de baixo, dividido pelo maior, que é B, 212 menos 32. 212 menos 32. Bom, como A sobre B é igual para todo mundo, A sobre B aqui, A sobre B aqui e A sobre B aqui, então eu posso dizer que isso aqui, TC menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a quem? A TF menos 32, dividido por 212 menos 32. Ok? Aí eu vou fazer as simplificações que eu preciso fazer aqui. Por exemplo, TC menos 0 vai dar TC. 100 menos 0 dá 100. TF menos 32 continua. E aqui embaixo eu vou subtrair. 212 menos 32 vai dar 180. 180. Então, começamos a fazer algumas simplificações aqui. Eu corto um 0 daqui com um 0 daqui. E aqui embaixo fica 10 e fica 18. 10 é divisível por 2 e 18 também é divisível por 2. Então, eu agora faço as simplificações necessárias. Fica agora TC sobre 10 dividido por 2 vai dar 5, é igual a TF menos 32, 18 dividido por 2 vai dar 9. Pronto. Essa expressão que eu acabei de encontrar aqui é uma equação de conversão de temperatura da escala Celsius para Fahrenheit ou da Fahrenheit para a escala Celsius, ok? Então, nós acabamos de construir aqui uma equação de conversão entre as duas escalas, a Celsius e a Fahrenheit. Como eu falei para vocês, ela me ajuda a converter tanto de Celsius para Fahrenheit, como também de Fahrenheit para Celsius. Ok? Vamos lá. Vamos ver a próxima. A próxima agora é de Celsius para Kelvin. Então vamos voltar lá em cima. Vejam que aqui eu já tenho de Celsius. Tá fácil porque eu já montei a de Celsius. Está aqui. Ó. Mas a gente não tem a de Kelvin. Então eu vou subir aqui um pouquinho e vamos olhar aqui Kelvin. Eu vou escrever aqui Celsius logo. Ó, A sobre B é igual a quem? Como nós vimos, ó, na escala Celsius, o A representa o segmento menor. Então, vai ser TC menos 0. Vou escrever aqui de novo. TC menos 0. E B representa 100 menos 0. Ok? Que é esse outro aqui. Já na escala Kelvin, observem que A agora representa quem? TK menos 273. Então, vou escrever aqui. Ó, A sobre B é igual. O A vai ser TK menos 273. TK menos 273. E o B vai ser quem? 373 menos 273. 373 menos 273. Pronto. Então já identificamos aí as duas escalas. E vamos fazer a mesma coisa. Como aqui é A sobre B é igual a isso, e A sobre B também é igual a isso, eu posso dizer que TC menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a TK menos 273, dividido por 373 menos 273. Então, resolvendo aqui rapidamente, fica TC, né, sobre 100, que é igual a TK menos 273, e 373 menos 273 dá 100. Aí vejam só, temperaturas, aqui embaixo o denominador é igual. Se é igual, eu posso cortar dos dois lados, certo? Posso cortar. E aí o que é que sobra? Me sobra o seguinte, TC é igual a TK menos 273. Pronto. Acabamos de encontrar aqui a nossa outra equação de conversão da escala Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tanto faz. É a mesma equação. Ela vai me converter tanto de Celsius para Kelvin como de Kelvin para Celsius, ok? Então essa é a nossa segunda equação de conversão. Normalmente, nos livros didáticos, por exemplo, no livro de vocês, essas duas equações são as duas únicas equações que são apresentadas. Tá? São as duas únicas. A terceira, eu vou mostrar para vocês,
vocês poderão usar ou não. Vai depender de vocês que vão adotar ou não. Porque assim, quando eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin, eu posso usar as duas equações. Eu posso usar essa e essa. Usando essas duas, eu resolvo o problema. Ou eu posso usar uma equação já pronta para isso, sempre que eu precisar converter direto de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit. Então vejam só. Vejam que aqui a primeira escala que eu vou trabalhar é a Fahrenheit. E a Fahrenheit nós já trabalhamos aqui, ó. Está aqui. Certo? Fahrenheit. E também já montamos aqui a da Kelvin. Então eu vou reescrever aqui só para a gente fixar. A sobre B, certo? Esse A sobre B da Fahrenheit. O A sobre B da Fahrenheit vai ser o quê? TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Essa que eu acabei de escrever aqui corresponde à da Fahrenheit. Já a da Kelvin vai ser o quê? A sobre B será igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Ok? Tudo que a gente já tem aqui. Aí, como vocês já viram, qual é o próximo passo? Igualar os dois. Então, eu vou igualar TF menos 32 dividido por 212 menos 32 é igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Aí eu vou fazer as simplificações aqui que eu preciso fazer. Primeira simplificação que eu posso fazer são os denominadores, né? Resolver essas subtrações aqui. Então eu vou ficar o seguinte, TF menos 32, 212 menos 32 vai dar 180. Já do outro lado vai ficar TK menos 273 dividido por 100, né? 373 menos 273 vai dar 100. Aí, vamos agora simplificar. Corto o zero daqui, divido por 2 e por 2. Tá? E aí, vai ficar o quê? Vai ficar TF menos 32, 18 por 2 vai dar 9. Isso é igual a TK menos 273 dividido por 5. Pronto. Essa equação que eu acabei de encontrar é a equação que vai me ajudar a converter a temperatura da escala Fahrenheit para Kelvin ou da Kelvin para Fahrenheit. Okay? Então nós temos aí 3 equações que a gente escreveu do início. Okay? 3 equações que a gente escreveu do início para fazer a conversão de escalas. Okay? Então, qualquer uma dessas equações a gente pode usar, ou então a gente pode até encontrar questões que são exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, exemplos em onde a gente primeiro tem que montar a equação para depois sim fazer a conversão. Então, isso vai acontecer muito aqui. Okay? Então, vamos lá. Para fixar o que eu acabei de falar para vocês, eu vou mostrar aqui, pelo menos, uns 3 exemplos de situações que a gente pode encontrar. Bom, então aqui nós vamos resolver alguns exercícios voltados para o assunto de termometria e eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos do que a gente precisa saber na hora de resolver problemas desse tipo. Então a primeira questão diz o seguinte: calcule a temperatura em uma escala X que corresponda a 20 graus Celsius, de modo que fique de acordo com o esquema mostrado. Então olha só essa questão. Essa questão ela mostra que eu tenho uma escala, um termômetro na escala Celsius. Aí você pode me perguntar, professor, como é que você sabe que é a escala Celsius? Porque está aqui, ó, C. A gente já sabe que a letra C representa Celsius. Lembrem-se, né, que basicamente nós vimos 3 escalas. Sempre que vocês verem a letra C, lembrem-se que é a escala Celsius. Verem a letra F, lembrem-se que é a escala Fahrenheit. E verem a letra K, lembrem-se que é a escala Kelvin. Okay? Então, cada uma das letras representa uma escala. Por isso que, ao olhar diretamente aqui para esse termômetro aqui, eu já consegui identificar que é a escala Celsius. Okay?
Já do outro lado, eu tenho uma escala que eles chamam de escala X, uma escala qualquer. Então, ele quer que eu converta a temperatura de 20 graus Celsius para a escala X. Para a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, já que a questão não me deu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar uma equação de conversão. Eu vou ter que montar essa equação. E aí, nós vamos reforçar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Como é que a gente monta uma equação, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui para a gente entender bem, vamos separar aqui. Eu vou colocar aqui de novo, ó. Aqui, se é a escala Celsius, eu vou chamar aqui de TC, de novo. E aqui, como é a escala X, eu vou chamar de TX. Certo? TX. Aí, o que foi que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês que esqueçam isso aqui por enquanto, certo? Isso aqui é o que a questão está pedindo depois. Eu vou ter que converter a temperatura de 20 graus Celsius e encontrar o valor correspondente na escala X. Isso aqui a gente não vai usar por agora, porque primeiro eu tenho que montar a equação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o que eu ensinei para vocês agora há pouco. Eu vou, desse ponto até a temperatura menor, eu vou estabelecer o segmento menor e vou chamar de A. Do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, eu já tenho agora, de novo, o maior segmento. Esse maior segmento vamos chamar de B. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tx até menos 50, eu vou chamar de A. E de 200 graus X, que é a maior temperatura, até a menor temperatura, eu vou chamar de B. Então vejam que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, quando eu expliquei para vocês lá como montar as equações de conversão. Então vamos lá. Eu tenho duas escalas. A primeira escala é a escala Celsius. A primeira escala é a escala Celsius. E aí eu vou ver qual é a razão entre A e B na escala Celsius. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o TC menos 0, que corresponde a A, TC menos 0, dividido por quanto? Dividido por B. Quem é B? B vai ser 100 menos 0. Vai ser 100 menos 0. Já na escala X, né? Na escala X, quem é A sobre B? A sobre B, quem é A? A vai ser Tx e o menos 50. Aí a gente tem que tomar cuidado. Vejam que nas fórmulas, quando eu escrevo, é sempre a variável menos um número. Então aqui ó, vai ser Tx menos... Como 50 já é negativo, ó, tem que tomar cuidado, eu tenho que colocar ele dentro de um parênteses. Sobre quem é B? B vai ser 200 menos 50. Então vai ficar 200 menos, entre parênteses, menos 50. Ok? Pronto. Eu tenho aqui os dois. E o que foi que nós vimos agora há pouco? A gente viu que depois que eu escrevo isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar um ao outro. Então, eu vou escrever aqui, ó. De Celsius vem Tc sobre 100. Certo? Já coloquei resolvido. Tc menos 0 dá Tc e 100 menos 0 dá 100. Já do outro lado vai ficar o quê? Tx. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ser Tx mais 50. Dividido por, de novo, menos com menos dá mais. Então, 200 com 50 vai dar 250. Então, aqui, de novo, eu corto um zero daqui, corto um zero daqui, para simplificar, né? Para fazer essa simplificação, eu corto um zero daqui e um daqui. Aí ficou 10 e 25. Bom, 10 e 25 são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir por 5. Então, a minha escala aqui, depois que eu dividir por 5, vai ficar o seguinte. Tc dividido por 10 por 5 vai dar 2. Aqui vai ficar Tx mais 50. X. Dividido por 25 dividido por 5 vai dar 5. Pronto. O que foi que eu acabei de encontrar aqui? Eu acabei de encontrar a equação
que vai me permitir converter a temperatura de 20 graus Celsius para a escala X. Ok? Então, eu acabei de encontrar a equação. Como eu falei para vocês no início, a questão ela não me deu uma situação em que eu tenho uma equação pronta. Eu precisei montar a equação para agora sim, conseguir fazer o que a questão está pedindo. Então, vejam só. A temperatura que a questão me deu foi 20 graus Celsius. Então, vejam, 20 graus Celsius é a escala em Celsius. E o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a temperatura na escala X. Eu quero descobrir a temperatura na escala X. Então, onde eu tenho TC na equação, eu vou substituir por 20, certo? Então, vai ficar assim, ó, 20 dividido por 2 é igual a Tx mais 50 dividido por 5. Ok? Aí, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma multiplicação, tá? Fazer uma multiplicação cruzada. Produto dos meios, produto dos extremos. Ao fazer essa multiplicação, nós teremos o seguinte. Vejam só. Esse 2 passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes Tx mais 50. Okay? Esse 2 que está aqui embaixo passou para cá para cima multiplicando. E esse 5 que está aqui embaixo passou para cá para cima multiplicando também. Então, isso vai ficar 20 vezes 5. Aí, esse 2 que está aqui, eu vou passar ele multiplicando. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes Tx mais 2 vezes 50 vai dar 100. E aqui, 20 vezes 5 também vai dar 100. Então, esse 100 que está aqui desse lado passa para o outro lado subtraindo, vai ficar 2Tx é igual a 100 menos 100. 100 menos 100 vai dar quanto? Vai dar 0. Então, o que é que acontece aqui? A temperatura na escala X vai dar 0 grau X, certo? Vai dar 0 grau X. Vejam que eu nem preciso passar esse 2 dividindo, por quê? Mesmo que eu passasse, mesmo que eu fizesse, ó, 0 dividido por 2, é 0, certo? É 0. Então, 20 graus Celsius corresponde na escala X a 20, ou a 0 grau X, certo? 20 graus Celsius corresponde na escala X a 0 grau X. Vamos ver aqui uma outra. Nessa outra questão, nós já temos aqui uma situação um pouco diferente. Nessa questão, ele pede o seguinte. Se na escala Celsius houver uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, então, qual será a variação correspondente na escala Kelvin e na escala Fahrenheit? Quando vocês encontrarem uma questão desse tipo, onde ela usa o termo variação, vejam que ela aparece aqui 2 vezes, variação, vocês não vão usar as equações que eu apresentei para vocês anteriormente. Vocês vão usar uma equação muito mais simples, certo? Muito mais simples, que é a equação de variação. Essa equação de variação ela é escrita da seguinte maneira. ΔTc sobre 5 é igual a ΔTf sobre 9, que é igual a ΔTk sobre 5. Essa equação é uma equação que é usada sempre que precisamos trabalhar com variação em temperatura. Vejam que ela apresenta uma forma bem mais simples do que as que eu apresentei anteriormente para vocês. E aqui o que é que acontece? Nessas equações aqui de variação, basicamente o que é que eu vou fazer? Igualar 2 a 2. Igualar 2 a 2. Por exemplo, digamos que eu quero encontrar, veja que nessa questão ele me deu a temperatura em graus Celsius. E ele está pedindo qual é a variação em Kelvin. Então eu vou igualar aqui, nessa equação, eu vou igualar esse com o último, que é em Kelvin. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar da seguinte maneira. ΔTc sobre 5
é igual a ΔTK sobre 5. Como eu tenho 5 nos dois lados, eu corto e corto. O que é que me sobra? ΔTC. ΔTC é igual a ΔTK. Olha só o que eu acabei de encontrar. Eu estou encontrando aqui o quê? O que é que está me dizendo isso aqui? Isso está me dizendo que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. O que é que isso quer dizer? Que se eu tenho uma variação na escala Celsius de 20 graus Celsius, a minha variação na escala Kelvin vai ser também de 20. Só que agora vai ser 20 kelvins. Certo? Então, resumindo o que eu acabei de falar, é que toda vez que a questão falar para vocês de variação e der para vocês a variação em Celsius, essa variação em Celsius vai ser a mesma em Kelvin. O que foi que mudou? A única detalhe que mudou foi o quê? A unidade de medida. É a única coisa que vocês têm que tomar cuidado. Ó. Aqui está em Celsius, aqui está em Kelvin. Certo? Então, eu repito a letra que está aqui. Ó. Então, se aqui é Celsius, aqui também vai ser Celsius. Se aqui está em Kelvin, aqui também vai estar em Kelvin. Ok? Então, toda vez que uma questão falar para vocês de variação, vocês vão usar essa expressão aqui que é mais simples. Muito mais simples. Certo? E aí, para facilitar ainda mais a vida de vocês, sempre que se falar em variação entre Celsius e Kelvin, a variação vai ter o mesmo valor. A única coisa que muda é o quê? A unidade de medida. Enquanto uma está sendo medida em Celsius, a outra está sendo medida em Kelvin. Certo? Aí, mas na letra B, ele está pedindo o quê? Em Fahrenheit. E aí, para a gente medir em Fahrenheit, como é que a gente faz? Eu vou igualar agora. ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Certo? ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Então, eu vou usar agora essa expressão aí. Vou usar essa expressão aqui. No lugar de ΔTC, eu vou colocar o quê? Vou colocar 20 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. E eu posso resolver daquela mesma maneira. Ó. Faço o produto cruzado aqui, vai ficar 5 ΔTF, que é igual a 20 vezes 9. Então, ΔTF é igual a 180 dividido por 5, 36 graus Fahrenheit. Então veja que é bem mais simples, né? Porque eu falei em variação. Então, falando em variação, eu tenho que recorrer a essa expressão daqui e sempre igualando 2 a 2, aos pares. Né? Aqui eu igualei, por exemplo, Celsius com Fahrenheit e aqui eu igualei Celsius com Kelvin. Certo? Eu posso fazer qualquer relação que eu quiser aí para poder determinar, para poder encontrar a variação de temperatura. Ok? Na terceira questão, nós temos agora algo parecido com a primeira, certo? Aí, de repente, se para quem não entendeu a primeira ainda não ficou bem clara, mesmo eu tentando ali, explicando ali novamente, eu vou resolver essa daqui e talvez ajude a entender também a primeira questão. Que ela segue o mesmo raciocínio, a mesma ideia. Nós temos aqui o seguinte, uma escala termométrica X é relacionada com a Celsius, conforme mostra o gráfico. Então, na letra A, ele pede o seguinte, qual é o valor de X na escala X em função da temperatura θ na escala Celsius? Basicamente, traduzindo o que a questão está pedindo, é para escrever a equação de conversão, certo? Mostrar qual é a relação que existe entre as duas escalas. Na letra B, ele pede para calcular a temperatura em graus Celsius quando x é igual a 3 graus X. Então vamos lá. Devagarzinho para que todo mundo entenda. Observe que eu tenho nesse gráfico duas escalas. Eu tenho uma escala na vertical, que está aqui, ó, na vertical, que está variando a temperatura de menos 5 até 10, certo? De menos 5 até 10.
E tem uma outra escala aqui, que está na horizontal, que está variando de 0 até 18. Veja que eu tenho duas escalas, uma na vertical e outra na horizontal. Então vejam só, na horizontal a minha escala é a qual? É a Celsius. E como eu falei para vocês, eu consigo identificar pela letra. Então a minha escala na horizontal é a Celsius. É a Celsius. Aí eu vou desenhar aqui uma linha e colocar aquelas duas temperaturas que estão lá. A temperatura mais baixa é 0 graus Celsius e a temperatura mais alta é 18 graus Celsius. Ok? A outra escala é a escala X, certo? A escala X. Nessa escala X, quais são as duas temperaturas que nós temos aí? Nós temos menos 5 graus X e 10 graus X. Vejam que essas informações eu tirei do gráfico, certo? Na vertical aqui tem de menos 5 até 10, é a mais baixa temperatura e a mais alta. E na horizontal aqui eu tenho 0, a mais baixa, e a mais alta é 18, certo? Então, montei aqui as duas equações. Quer dizer, montei as equações não, montei as escalas. Aí o que é que eu faço? Eu vou identificar aqui. Aqui eu vou chamar de TC de novo. E aqui eu vou chamar de TX. Aí, de novo, o que é que nós vamos fazer? Vamos medir, quer dizer, vamos destacar aqueles segmentos. O segmento menor, a gente está chamando sempre de quê? De A. Então, aqui, ó, aqui é o meu A. E o segmento maior, eu estou chamando sempre de quê? De B. Aqui é o meu B. Aqui é o meu B, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. O segmento menor, que vai de TX até menos 5, vai ser o meu segmento A. E o segmento maior, que vai de 10 até menos 5, vai ser o meu segmento B. Aí o que é que eu faço? Como foi que a gente aprendeu? Eu vou escrever aqui primeiro quem é A dividido por B da escala Celsius. Então, quem é A? A vai ser TC menos quem? Menos 0. É sempre o de cima menos o de baixo. Dividido por B. Quem é B? O de cima menos o de baixo. 18 menos 0. Aí vou fazer a mesma coisa aqui. A dividido por B. Quem é A? O de cima menos o de baixo. Como o de baixo é negativo, a gente tem que tomar cuidado para botar entre parênteses. TX menos 5. Quem é B? O de cima menos o de baixo. Então vai ficar 10 menos 5. Pronto. Aí o que foi que a gente aprendeu agora há pouco? Toda vez que eu escrevesse A sobre B de uma escala e o A sobre B de outra escala, o que é que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Igualar. Então eu digo aqui, ó, vou resolver logo aqui, ó, TC menos 0 dá TC, 18 menos 0 dá 18. É igual a quem? A esse daqui. TX mais 5, né, porque menos com menos dá mais, e menos com menos dá mais vai dar 15. Ok? Dá 15. Aí eu vou simplificar isso aqui. 18 e 15 são divisíveis ao mesmo tempo por 3, né? Divisíveis por 3. Então eu vou dividir por 3. Então vai ficar TC sobre 18 por 3 dá 6. TX mais 5. 15 por 3 dá 5. Pronto. E foi o que eu acabei de fazer? Eu acabei de escrever a equação de conversão da escala Celsius para a escala X. Então foi isso que eu fiz. Ok? Escrevi a equação de conversão da escala Celsius para a escala X. Aí o que é que a questão está me pedindo? A questão está me pedindo para converter na letra B. Bom, isso aqui foi a letra A, certo? Letra A. Na letra B, já por sua vez, o que é que ele quer? Ele quer que eu calcule a temperatura em graus Celsius quando x é igual a 3 graus X. Então vejam só, ele está me dando a temperatura na escala X e está me pedindo para calcular a temperatura na escala Celsius.
certo? Ele está me pedindo para calcular a temperatura na escala Celsius. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa equação e no lugar de Tx eu vou colocar quem? Vou colocar o 3, certo? Porque a questão me deu Tx e está me pedindo para encontrar Tc. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar ó, Tc sobre 6 é igual a 3 mais 5 dividido por 5. Então, esse é o primeiro passo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui em cima. Vai ficar Tc sobre 6 é igual a 8 dividido por 5. Aí o que é que eu faço aqui? Aqui eu vou resolver, né, aquele produto cruzado. Então vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes Tc, né, porque o 5 que está aqui embaixo passa para cá para cima multiplicando, é igual a quem? A 6 vezes 8. 6 vezes 8. Então, o 5 que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós teremos Tc é igual a 6 vezes 8 dá 48, dividido por 5. Dividido por 5 vai dar 9,6. Então, vai dar 9,6 graus Celsius. Então, esse valor que eu acabei de encontrar é a temperatura convertida. Então, 3 graus X foi o valor que eu usei, corresponde na escala Celsius a uma temperatura de 9,6 graus Celsius, certo? Então aí respondemos tanto a letra A foi para montar a equação, e respondemos a letra B, que foi para calcular, converter a temperatura da escala X para a escala Celsius, certo? Então espero que nessa outra resolução aqui, eu tenho ajudado vocês a compreenderem melhor como é que se monta essa equação.